Maravilha. Nesse exato momento, vocês devem estar vendo a minha tela, né? Primeiro, boa noite, bem-vindos ao curso de cálculo numérico aí, né? Desse semestre de agora aí. E eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dessa disciplina, de como é que ela vai ser, de como é que ela está organizada. Se a gente vier aqui no manual de ensino, que vocês têm disponível aí também na página do curso, tem algumas informações, né? Para não dizer que tem todas as informações. Aí esses aqui são os tópicos que a gente vai ver, que está de 1 até 4. Aritmética de ponto flutuante e sistemas lineares, equações de sistemas não lineares, interpolação e integração numérica, e métodos numéricos para equações diferenciais, né? Essas aqui que são essa aqui que é a ementa básica aí desse curso. Beleza? E aí, quando vocês forem abrir lá o fascículo de vocês vão ver que esse fascículo é um fascículo externo, né? Ele foi escrito aí por esses professores aí, né? Daisy Jaime Pastore e Roberto C.A. Tomé, né? Que eles organizaram o curso de um jeito um pouquinho diferente do jeito que eu organizei, né? Então, o que acontece? Essa unidade 1 aí, que vai de 21/10 a 27/10, né? Ou seja, de hoje até a semana que vem, você vai ter que ir lá no fascículo, nos capítulos 1, 4, 5 e 6. Vai pular mesmo o capítulo 2 e 3 por enquanto, tá? É só essas coisas que precisa prestar um pouquinho de atenção, caso vocês escolham estudar através do fascículo, né? A unidade 2, que começa semana que vem, aí são os capítulos 2 e 3 do fascículo. E daí por diante, né? Aí tá tudo bem discriminado aqui, né? A unidade 3, capítulo 7 e 8, e a unidade 4, o capítulo 9, tá? E aí uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, pessoal, é o seguinte. Cadê? Uma coisa que eu vou falar aqui para vocês. Peraí. Uma coisa que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte. Essa disciplina de cálculo numérico, ela é dada meio que no Brasil inteiro aí, né? Esse fascículo é um dos materiais que eu encontrei aí na internet, que é de licença aberta, e por isso que eu escolhi ele para ser o fascículo. Mas vocês podem muito bem encontrar outros materiais por aí que são bons também, né? Por exemplo, na bibliografia tem um livro de cálculo numérico da professora Neide Bertoldi, né? O nome do livro é Cálculo Numérico mesmo, da professora Neide, né? É um livro muito bom também, eu costumo, inclusive, usar ele, por exemplo, para dar essa matéria quando eu dou as aulas presenciais, né? Vocês encontram também um monte de vídeo no YouTube por aí, de aulas já gravadas a respeito de cada um dos assuntos, tá? E, além disso, conforme vocês forem estudando, vocês podem escrever para mim no meu e-mail. Eu vou deixar, inclusive, aqui o meu e-mail no chat aqui para vocês. vitor.garcia@ufmt.br. Vocês podem escrever para mim no meu e-mail a qualquer momento, perguntando qualquer dúvida. Aí, dependendo do caso, eu posso até gravar um videozinho respondendo a sua dúvida, ou a gente pode marcar uma chamada de vídeo aqui pelo Google Meet mesmo, para responder as dúvidas que vocês tiverem, tá? E agora, falando um pouquinho a respeito de cada um dos conteúdos. O conteúdo dessa primeira unidade aqui, onde a gente vai ver a respeito de aritmética de ponto flutuante e sistemas lineares, uma coisa que vocês vão perceber aqui é que é um conteúdo relativamente curto. Não é tanta coisa assim, né? Por que isso? Porque o ideal é que vocês estudem o conteúdo da aula síncrona antes da aula. Aí vocês vão chegar já na aula com as suas dúvidas, já vão chegar mais ou menos a par do que vai acontecer, beleza? E aí a aula vai servir mais para complementar aquele conteúdo que vocês já estudaram. Só que nessa primeira semana, vocês provavelmente não tiveram tempo ainda para estudar direito todos os conteúdos. Por isso que ele é um pouco mais curto, porque aí vocês vão ter tempo de ir estudando aí no decorrer da semana ainda. Não deu tempo de ter estudado tudo antes da aula que a gente está tendo agora, tá? Mas a partir da semana que vem, eu sugiro que vocês estudem previamente o conteúdo da unidade que a gente for trabalhar, beleza? E da mesma forma também a última unidade, a unidade 4. Então, perceber que ela também está bem curta. Essa unidade 4, inclusive, ela poderia muito bem ser uma unidade gigantesca, porque a gente vai falar sobre métodos numéricos para resolver equações diferenciais de primeira ordem aí, né? Só que eu não acho que vai dar tempo de estudar tudo direito em muito pouco tempo. Então, eu reduzi
e eu basicamente escolhi só um método, tá? Que é o método de Taylor de ordem qualquer, né? No caso da ordem 1 é o caso de ser o método de Euler, no caso 2 para cima, o pessoal chama só de método Taylor de grau de 2 para cima, né? Mas tem outros métodos também, que aí depois quem quiser pode verificar no próprio material, tá? Outra coisa, pessoal, essa disciplina aqui é uma disciplina que tem um caráter bem computacional, tá? Na hora que vocês forem fazer os exercícios propostos no fascículo, que são exercícios que servem justamente para você estudar, para você aprender direito à matéria, é claro que você pode, se quiser, usar um computador, você pode programar, você pode usar Excel. Ah, professor, pode usar IA? Olha, você até pode, mas aí não, vai estar servindo para nada, né? O exercício serve só para você treinar mesmo. Usar IA para responder as questões avaliativas, eu até que consigo entender, mas para resolver exercício, aí eu não consigo nem entender, né? E é claro que não vai ter como eu policiar isso, mas também não é para usar IA nas questões avaliativas, tá? Vocês podem usar Excel, tá? Naqueles exercícios que vocês tiverem que fazer as contas, vocês vão ver que tem algumas... Por exemplo, deixa eu compartilhar já aqui a minha lousa para explicar para vocês o que vai acontecer. Cadê? Compartilhar a minha lousa aqui. Por exemplo, vai ter, em algum momento, vocês vão aprender um tal de método de Newton aí, né? É o que acontece, você tem um certo x0, que vai ser o seu primeiro chute de qual que é a raiz da sua função. Aí depois você vai aplicar uma certa fórmula e você vai chegar no x1, que é um chute um pouquinho mais próximo. Aí você aplica a mesma fórmula, você chega no x2 e no x3, e daí por diante. É um processo mecânico. Muitas vezes a expressão da função, uma expressão meio complicadinha, vai envolver derivada. Se tiver que fazer todo esse monte de conta na mão, você vai ficar o dia inteiro fazendo uma conta só. Então, por isso que eu falei para vocês que essa disciplina tem uma característica bem computacional, tá? Vocês vão precisar realmente usar os computadores para fazer os exercícios de vocês, tá? E a justificativa, né, o motivo do porquê que é importante usar essa disciplina é basicamente duas coisas. Primeiro, é para entender o tipo de erro que pode acontecer quando o computador faz as contas que o computador faz. E a segunda coisa que vocês vão ver também é como é que faz para resolver certas equações, certos cálculos que vocês não conseguem, que a gente não consegue fazer em outros contextos, tá? Por exemplo, quando você tem uma equação do tipo ax mais b é igual a zero. Aqui o a diferente de zero. Isso aqui é uma típica equação de primeiro grau. Como é que você resolve uma equação de primeiro grau? Você passa o b para o outro lado, fica negativo aqui, agora você divide por a, x é menos b sobre a, né? Assim que você resolve uma equação de primeiro grau. Você pode fazer isso aqui, né? Ou uma equação de segundo grau, ax² mais bx mais c é igual a zero, de novo, com a diferente de zero. Tem fórmula para fazer isso aqui, né? Que é aquela fórmula que é conhecida como a fórmula de Bhaskara aqui no Brasil, né? Que é essa aqui, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a, né? Que é uma fórmula que resolve qualquer equação de segundo grau que você quiser. Só que tem um monte de equação que não existe fórmula para resolver, ou que às vezes a fórmula é tão complicada que não compensa usar ela. Por exemplo, equação de quinto grau para cima. Ax à quinta, mais bx à quarta, mais cx ao cubo, mais dx², mais ex, mais f é igual a zero. Né? Isso aqui seria uma equação de quinto grau, com a diferente de zero. Diferente da equação de primeiro e de segundo grau, não existe uma técnica ou fórmula fechada que resolve qualquer equação de quinto grau. Inclusive, isso aí é provado, é um resultado relativamente antigo, né? Talvez relativamente recente do ponto de vista do que você entende por antigo ou recente, de que não existe nenhuma fórmula para resolver a equação de quinto grau para cima que envolva só as operações fundamentais, potências e extrações de raízes, né? Isso significa que tem equação que a gente não consegue resolver usando as técnicas que a gente conhece, né? Então, para que serve essa disciplina também? Serve para a gente conseguir
encontrar maneiras aproximadas de resolver as nossas contas, beleza? Às vezes você não tem como saber exatamente qual que é a raiz da função, mas tem como você conseguir uma aproximação muito boa para a raiz dessa função. Aí é para esse tipo de coisa também que serve a nossa disciplina. E um outro motivo também do porquê que ela é importante, por exemplo, quando você tem um sistema linear, né, do tipo AX é igual a B. Esse A aqui é uma matriz, você pode pensar que A é uma matriz N por N, o X é um vetor de variáveis, né, um vetor aí do tipo N por 1, e B é um vetor de constantes também do tipo N por 1. Então aqui você tem um sistema linear, né? Só que se o seu N for muito grande, aqueles métodos para resolver sistemas lineares que vocês aprenderam, seja em geometria analítica, ou seja lá na álgebra linear, esses métodos eles são muito custosos do ponto de vista computacional. Quer dizer que o computador demoraria muito tempo para resolver esse sistema. E é por isso que existem, por exemplo, os métodos numéricos para resolver sistemas lineares. E aí no fascículo tem dois métodos lá que são apresentados, né? O Gauss-Jacobi e o Gauss-Seidel. Se eu não me engano, são esses dois os que aparecem lá. Que são métodos numéricos que você consegue uma aproximação sucessiva de vetores que vão chegando cada vez mais perto do seu vetor, que é o vetor solução da sua equação, do seu sistema linear, beleza? Inclusive, essa parte aqui de sistemas lineares faz parte dessa unidade 1, tá? E é basicamente isso, tá, pessoal? Então, aqui eu já falei um pouquinho a respeito do material, sugestões de estudo e de acompanhamento da disciplina, e para que essa disciplina serve, o tipo de coisa que a gente estuda aqui. Ah, faltou uma coisa, equações diferenciais. Mesma coisa que nessas equações algébricas aqui, tá? Equações diferenciais também tem muitas que não existe uma técnica que resolve aquela equação diferencial de um jeito assim analítico, né? Então o que a gente faz em geral é encontrar uma solução aproximada para equações diferenciais e uma quantidade infinita de pontos, né? Foi uma coisa que vocês viram lá na disciplina de cálculo 3, né? Equações diferenciais. E o Gabriel está dando um recado aí que eu deveria ter dado, inclusive. Obrigado, Gabriel. Que é para vocês não se esquecerem de marcar presença até as 20 horas, tá? Não se esquecer de marcar presença até as 20 horas. Eu tenho sérias dúvidas com respeito a se tem alguém me ouvindo aí, né? Se vocês puderem falar alguma coisa aí, só para eu não me sentir tão solitário. E o Wanderson falou alguma coisa. Gabriel também. Cara, porque assim, de estudantes aqui tem só o Wanderson e o Cláudio, né? Bom, e é isso aí, pessoal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à unidade 1, eu vou deixar aí alguns minutinhos para vocês escreverem no chat, para vocês irem vendo as suas anotações, né? Se vocês não tiverem dúvida nenhuma, aí eu vou começar eu mesmo a falar a respeito do conteúdo da unidade 1. Lembrando que o conteúdo da unidade 1, você vai ter que abrir lá no nosso fascículo. O conteúdo da unidade 1 é o capítulo 1, o capítulo 4, o 5 e o 6. Beleza? 1, 4, 5 e 6. Do fascículo. Em questão de nota, de critério de avaliação, essas coisas, está tudo lá no, no AVA, lá, tá? No manual de ensino que está contido lá no AVA. Eu acho que nunca eu dei uma aula tão solitária assim na vida, né? Pelo menos não no EAD. No EAD sempre está lotado de gente. No presencial já aconteceu de ter turma que tem um cara só, né? Pelo menos no começo tinha um cara só, mas agora no EAD só aparecer dois caras é realmente muito solitário. Por um lado é bom, porque dá menos trabalho, mas por outro lado é meio chato, né? E aí você fica nessa, né? O que eu vou fazer? Tem que ficar enrolando por pelo menos uma hora, né? Enrolando assim, né? Tem que fazer render durante a ação uma hora pelo menos. Cláudio não falou nada ainda. Você está aí também, Cláudio? Está aí mesmo ou é só pegadinha só? Bom, às vezes ele não está podendo digitar, né? Está no trabalho ou alguma coisa assim. Ou às vezes ele nem está aí também, né?
Bom, como ninguém escreveu nada, então eu vou começar a falar aqui a respeito da matéria desse módulo 1 aí, tá? E eu vou tentar seguir as notações que estão lá no fascículo de vocês, tá? Porque tem mais de uma maneira de você denotar as coisas, não é só essa maneira que está aí no fascículo, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Bom, então, primeiro, que negócio é esse de ponto flutuante? Por que ponto flutuante? É porque é o seguinte, olha, quando a gente vai representar um número em ponto flutuante, esse número sempre vai ter a seguinte forma: 0, o dígito 1 desse número, o dígito 2 desse número, o dígito 3, até o tésimo dígito desse número, vezes uma certa base elevado a um certo expoente epsilon. Isso mais ou menos essa coisa. Beleza? Tranquilo? Então, é assim que você representa um número em ponto flutuante, tá? E o que, em geral, você quer? Você quer que esse dígito 1 aqui seja diferente de 0. Beleza? Então, por exemplo, como é que a gente vai representar, por exemplo, esse número aqui, ó, 304? Isso aqui seria 0, desgraça. Espera aí. Isso aqui seria 0,304 vezes 10 a 3, né? Mas por que 10, professor? Porque aqui a gente está usando a base 10, tá? Um computador, por exemplo, ele usaria talvez a base 2. Aí você ia ter que passar isso para um número em base 2, que normalmente é uma coisa que a gente vê nesse curso de cálculo numérico, como é que se faz, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, para facilitar as coisas, a gente vai ver tudo sempre em base 10, tá? Então, simplesmente faz isso, né? Você escreve esse cara de tal forma que o primeiro número depois da vírgula é diferente de 0, vezes alguma potência de 10. Beleza? Tranquilinho? Tá. E se eu quiser, por exemplo, escrever esse número, 40,024. Como é que eu faria? Mesma coisa, 0,40024 vezes 10 ao quadrado, né? Por que 10 ao quadrado? Porque eu quero fazer essa vírgula parar aqui, né? Que é o lugar de origem dela, beleza? Então, ela vai ter que andar 2 casas para a direita, por isso que eu estou multiplicando por 10 ao quadrado. E esse número aqui, 0,0241. Isso aqui seria 0,241, porque eu quero que esse primeiro cara seja diferente de 0, vezes 10 elevado a menos 1 agora, certo? Por que menos 1? Porque a vírgula originalmente estava uma casinha aqui para a esquerda, beleza? Todos vocês aí, já que o negócio está meio lotado aí, todo mundo aí entendeu como é que é esse negócio, né, de representar em ponto flutuante. E por que se chama ponto flutuante? Porque esse ponto, ou essa vírgula aqui, ela, cada hora está em um lugar diferente, né? Por exemplo, aqui, a vírgula veio parar na casa da centena, aqui veio parar na casa da dezena, aqui veio parar no centésimo de unidade, entendeu? A vírgula vai meio que mudando de lugar para cada número que você representa, beleza? Tá. E o que a gente tem também, né? O computador, ele tem uma memória finita. Ele tem uma memória finita. Ou seja, não é qualquer número que ele vai poder representar, porque se ele pudesse representar qualquer número, ele ia ter que ter memória infinita, porque tem número tão grande quanto você quiser, com quantos dígitos quanto você quiser. Então, em geral, o que o computador vai fazer? Ele vai representar números do tipo mais ou menos 0,d1, d2 até dt, vezes a sua base elevado a um certo epsilon. Só que é o seguinte, esse seu t aqui, ele é fixo, que é a quantidade máxima de dígitos significativos que o seu número vai ter. E esse epsilon aqui, ele costuma ter um certo limite também. Esse epsilon, ele vai sempre de um certo limite superior até um certo limite inferior. Beleza? E aqui, que eu falei para vocês, né? A gente vai convencionar que a nossa base é sempre 10. Tá? Ah, professor, talvez algum de vocês perguntem, professor, mas eu estou pensando aqui no seguinte, se o D1 precisa ser sempre diferente de 0, como é que eu represento o número 0?
Então, por padrão, o número 0, ele é representado como sendo, dependendo do autor, é de um jeito diferente, depois vocês podem ver como é que o autor representa no fascículo de vocês, mas um dos jeitos de representar é como sendo menos 0,000, um monte de zero, vezes o beta elevado a menos o mzinho, tá? Em geral é assim. No fundo, não importa muito qual que é o jeito que você adota para representar o zero. Aqui poderia muito bem ser mais, como poderia ser menos, e esse expoente poderia ser qualquer outro cara. No fundo, isso não importa, desde que você fixe uma maneira só de representar o zero, certo? Então, vamos fazer aqui um pequeno exercício de contagem. Vamos supor, então, que eu quero representar, quero descobrir quais são todos os números que eu consigo representar de forma exata em representação de ponto flutuante que sejam desse tipo aqui, olha, 0, dígito 1, dígito 2, até o dígito 4, vezes 10, elevado a epsilon, só que eu quero que o epsilon esteja entre menos 3 e 3. Certo? Eu quero isso aqui. Agora a gente vai descobrir como é que a gente faz isso. Tá? Inclusive, tem uma questão em uma das avaliações que é exatamente uma coisa muito parecida com isso, para números diferentes, é claro, né? O que acontece é o seguinte, ó, primeiro, o sinal. Eu tenho dois sinais possíveis. O sinal pode ser mais ou menos, ou seja, eu tenho dois sinais possíveis. O dígito 1. O dígito 1 ele não pode ser zero, mas ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que são todos os dígitos que existem em base 10, certo? Então, eu tenho 9 possibilidades para o dígito 1. Então, eu tenho 9 possibilidades. Já o dígito 2, o dígito 3 e o dígito 4, eu estou indo só até o quarto dígito, eles podem ser zero, né? Então, eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São as 10 possibilidades que cada um desses dígitos tem, né? Então, vai ser 10 para cada um deles, né? 10 para o dígito 2, 10 para o dígito 3 e 10 para o dígito 4. E o nosso epsilon pode ir do menos 3 até o 3, né? Então, o epsilon pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. No total, a gente tem quantos números que o epsilon pode ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o epsilon vai ter 7 possibilidades. Então, quantos números que a gente consegue escrever dessa fórmula, dessa maneira aqui, em ponto flutuante, com 4 dígitos significativos, e com essa restrição sobre o expoente, a gente pode escrever essa quantidade aqui, olha, 2 vezes 9, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 7. Só que nem eu falei, né? Além desses caras, eu também consigo representar o zero. Então, eu somo um aqui, né? Que é o zero, que eu também consigo representar. Então, essa vai ser a quantidade que a gente vai conseguir representar de números escritos aí como sendo ponto flutuante, né? Na representação de ponto flutuante, utilizando esse sistema aqui, beleza? E quanto é que vai dar esse resultado aqui? Vamos fazer a conta. Aqui vai ser 18, 18 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 18 mil. 18 mil vezes 7, deixa eu fazer a conta aqui. 18.000 vezes 7 vai ser 126 mil. E 126 mil mais 1 vai ser 126.001. Então, essa aqui é a quantidade de números que eu consigo representar de forma exata com essas limitações aqui, beleza? Então, é isso aqui que acontece, tá? Toda vez que você declara uma variável lá no seu computador, ele vai reservar um certo espacinho na memória. Esse espacinho na memória vai ter um lugar que vai ser para o sinal, vai ter um lugar que vai ser para o primeiro dígito, até o tésimo dígito, e vai ter um outro lugar que vai ser só para o seu expoente, beleza? E aí, o que pode acontecer? Tá? O que pode acontecer? Vamos supor que vou apagar isso aqui, tá? A pessoa pode apagar, tranquilo? Pô, ninguém está vendo mesmo, então eu posso simplesmente apagar, né? Ai, ai, ai. Vou apagando tudo aqui. Vamos supor, de novo, que a gente está nesse esquema aqui, tá? Só com 4 dígitos significativos.
E esse nosso epsilon aqui, ele só pode ir de menos 2 até 2. Vamos supor que aconteceu isso aqui, tá? E aí, como é que a gente faria para a gente representar, por exemplo, o número 104,2? Né? 104,2. Mesma coisa que a gente tinha feito nos exemplos anteriores. Vai ter que ser 0,1042. Eu só mudar aqui o nosso epsilon, porque senão eu não vou conseguir representar nada, né? Pronto, vou colocar assim. Professor, te enviei o algoritmo em Python dessa matéria. Enviou no e-mail, você fala? Deixa eu ver aqui. Ah, legal, você meio que programou os cálculos dos números em ponto flutuante. Legal. Já falou do arredondamento. Caramba, já fez bastante coisa aqui, ó. Interessante isso aqui que você fez, que ajuda a fixar melhor, né, o conteúdo da matéria. Muito bom. Pois eu vou ter que ler com mais calma o que você fez, com certeza, né? Tá, continuando. Como é que a gente representaria, então, esse número? Seria isso aqui, né? 0,1042 vezes 10 elevado ao cubo, certo? E aqui está tudo certo, né? A gente tem 4 dígitos significativos, que é a quantidade de dígitos que a gente quer. Primeiro, sendo diferente de zero. E, além disso, o nosso expoente está entre menos 2 e 4. Então, aqui está certo, né? Beleza? Vamos ver aqui agora um outro número. Esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Vamos aqui agora fazer um outro exemplo. Vamos tentar representar aqui agora o 20.020,20. Como é que seria esse número? Mesma coisa. 0,200220, né? Esse último zero à direita a gente poderia até apagar. Só que qual que é o problema? O problema é que a gente só quer 4 dígitos significativos, né? Ou seja, esse pessoalzinho que está depois do quarto dígito significativo, eu vou ter que arredondar. E como é que eu faço esse arredondamento? Eu olho para esse último cara. Se esse último cara for menor que 5, e 0 é menor do que 5, simplesmente apago tudo aqui. Ah, professor, e se por acaso aqui fosse um 6? Aí eu ia apagar também, só que eu ia somar 1 nesse cara e aqui ia ficar 3. Beleza? Se fosse maior ou igual a 5, então você faz isso. Aí você simplesmente soma 1 no último dígito significativo. Beleza? Mas que no caso o 0 é menor, então vai continuar sendo 2. Tá. Então, aqui já acontece o primeiro problema de fazer conta no computador, né? Dependendo de como for, ele vai arredondar o seu resultado. E aqui fica vezes 10 elevado a... Bom, a vírgula é para ficar aqui, né? Olha, sendo que ela está aqui, olha, ela está aqui onde está laranjinha. Então, ela vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vezes 10 elevado a quinta. Só que aqui a gente tem um problema. Esse 5 aqui não está entre menos 2 e 4. Ele é maior do que o 4. Isso significa que esse número não tem só o problema de que você vai ter que arredondar ele. Tem um problema de que ele nem cabe na memória, porque ele é grande demais, olha. Ele é da grandeza de 10 elevado à quinta. Sendo que você só consegue representar, nesse sistema que eu coloquei aqui, até o 10 elevado à quarta. Então, aqui você vai ter um erro chamado de overflow. Beleza? Overflow. Por quê? Porque esse número tem uma grandeza grande demais para a memória que você tem reservada lá, por assim dizer. E agora vamos ver aqui um outro exemplo. Outro exemplo vai ser o menos 0,000142. Beleza. Como é que a gente representaria isso? Mesma coisa. Aqui nesse caso o sinal é negativo. Aí fica 0,142. Se você fizer questão de mostrar os 4 dígitos significativos, e aqui a gente está trabalhando com 4 dígitos, então o próximo que não aparece teria que ser um zero, né? Vezes 10 elevado a quanto, né? A vírgula veio parar para cá, só que eu quero que ela ande de 3 para a esquerda, né? Vai ser 10 elevado a menos 3. Beleza?
Então, vai ser isso aí, vezes 10 elevado a menos 3. Só que aqui, de novo, a gente tem um problema. Qual o problema? O problema é que menos 3 é menor do que menos 2. Então, de novo, eu não estou dentro do intervalo de grandeza que eu consigo representar. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer um erro também. Só que esse outro erro é chamado erro underflow. Quer dizer que esse número aqui é pequeno demais para a gente conseguir representar ele. Beleza? Então, são os dois tipos de erros que podem acontecer aqui quando você tenta representar um número em um certo sistema de ponto flutuante. Se esse número tiver uma ordem de grandeza muito elevada, vai ser overflow. Se ele tiver uma ordem de grandeza muito pequena, vai ser underflow. E outra coisa que também pode acontecer é que talvez o seu número seja representado de maneira aproximada, que é o erro de aproximação que acontece, tá? De aproximação e truncamento. Beleza? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não? Bom, eu vi que chegou mais uma colega depois que a gente já tinha começado, então vou dar o recado de novo. Precisa marcar presença, tá? Até às 20 horas precisa marcar presença lá na sala. Ok, a coleguinha falou, beleza. Maravilha, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse negócio de arredondamento. Porque o que acontece, pessoal, quando a gente vai arredondar, né? Então vamos pensar assim, né? Então vamos fixar aqui uma coisa para a gente fazer o nosso próximo exemplo. Vamos colocar sempre 4 dígitos significativos. 4 dígitos significativos. E vamos colocar aqui também sempre o nosso epsilon. O epsilon, vamos colocar um epsilon grande aqui, sei lá, 15 e menos 15. Porque nesse exemplo aqui, o epsilon não vai importar tanto para a gente, tá? E vamos fazer a seguinte conta. Vamos fazer... Opa! Vamos fazer raiz quadrada de 2.000 menos a raiz quadrada de 1999, utilizando esse sistema aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha calculadora para a gente fazer as nossas contas. Eu estava assistindo aqui no celular um cover da canção O Divã, do Roberto Carlos. Que é aquela canção que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Então, vamos lá, vamos ver qual que é a raiz quadrada de 2.000. Cadê? Raiz quadrada de 2.000. Bom, na minha calculadora, a raiz quadrada de 2.000 deu 4, 4, 7, 2, 1, 3, blá, 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 blá. Tá? Só que eu só quero... Opa, aqui. Só que eu só quero 4 dígitos significativos. Então, eu vou arredondar a partir dessa casa, né? O próximo dígito é 1. 1 é menor que 5. Então, eu simplesmente apago da quinta casa para frente. Então, o raiz de 2.000, com 4 dígitos significativos, ficou assim, beleza? Tá. Aí eu faço menos a raiz quadrada de 1999. Então, vamos lá. 1.000, raiz quadrada de 1999. Deu o quê? Deu o Desgratzinger. Deu 44,71. Já fazendo o arredondamento. Na verdade, é 44710 alguma coisa, né? Como esse zero é menor do que 5, eu simplesmente vou truncar. Ou seja, eu vou apagar o que aparece do zero para frente. Aí vai ser essa diferença. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser 0,01. E agora, escrevendo isso aqui na nossa forma padrão, né? Com 4 dígitos, vai ficar o quê? Vai ficar 0,1000 vezes 10 a menos 1. Só que qual que é o problema que acontece aqui, pessoal? O problema do que está acontecendo aqui é que essa diferença deu 3 dígitos significativos iguais a 0. Só que se eu for pegar aqui a calculadora e for fazer essa diferença sem ficar arredondando toda hora, vai dar o quê?
raiz de 2000, menos raiz de 1999. Aí eu fecho aqui. Aí deu o quê? Aqui, fazendo a conta exatamente, sem arredondar com 4 dígitos significativos. Essa conta de verdade daria uma coisa assim, olha, 0,0111817, beleza? Ou seja, se a gente fosse arredondar o valor verdadeiro já para 4 dígitos significativos, isso aqui ficaria 0,1118 vezes 10, 8 vezes 10 a menos 1. Você pode reparar, olha, que aconteceu uma coisa aqui, olha. Com 4 dígitos significativos e fazendo o arredondamento, truncamento em cada passo, a gente perdeu toda essa informação aqui do número. Tudo isso aqui virou zero. E por que que isso aqui tudo virou zero? Porque aqui eu estou cancelando dígitos de números que são muito próximos. A raiz de 2000 e a raiz de 1999 são dois números muito próximos. E quando você faz uma subtração de dois números muito próximos, você perde muita informação nos dígitos significativos dessa subtração, beleza? Esse tipo de erro é conhecido como erro de cancelamento, tá? Tem um nome para isso. Erro de cancelamento. Que é justamente isso. Você subtrai dois números que são muito próximos e aí você perde informação importante a respeito desses dois números. E nesse caso aqui, existe um truquezinho padrão para evitar de perder essa informação. E esse truquezinho aqui eu vou mostrar para vocês agora em primeira mão. O truquezinho é o seguinte, a gente vai usar o seguinte produto notável. A menos B vezes A mais B, que é o produto da soma pela diferença, né? Isso aqui é conhecido como A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, o A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado dividido por A mais B. E a gente vai usar essa fórmula aqui, certo? Então, como é que ficaria? Então, a raiz de 2000 menos a raiz de 1999 ficaria como? Usando essa fórmula. Ficaria a raiz de 2000 ao quadrado menos a raiz de 1999 ao quadrado dividido por raiz de 2000 mais raiz de 1999. Então, se em vez da gente usar essa expressão, a gente usar essa outra, que nos números reais são expressões equivalentes, só que como é que a gente faria, então, isso aqui agora, fazendo o arredondamento em cada passo? Vamos lá. Bom, raiz de 2000 ao quadrado é a mesma coisa que o próprio 2000, né? Então, aqui fica 2000 menos raiz de 1999 ao quadrado é o próprio 1999. Por enquanto, a gente ainda não começou, tá? A gente está, por enquanto, ainda simplificando a expressão. Agora sim, 2000 menos 1999 dá 1. Então, fica 1 sobre raiz de 2000 mais raiz de 1999. Agora sim. O que acontece aqui? Nessa outra expressão equivalente, eu não estou mais subtraindo número nenhum. Eu não estou subtraindo dois números próximos em particular. Isso significa que com essa nova expressão não vai ter erro de cancelamento por cancelamento, né? Vamos fazer então essa conta aqui. Então aqui ficaria 1 dividido por a raiz de 2000 com 4 dígitos, a gente já viu, né, que é 44,72. 44,72. E a raiz de 1999 é 44,71. E aí agora a gente vai fazer a calculadora e ver quanto é que dá isso, né? 44,72 mais 44,71 dá 89,43. Puxa, professor, mas tem que fazer isso na calculadora? Tive. 89,43. E agora 1 sobre essa coisa vai dar 89,43.
Vai dar isso aqui, olha. 0,01181, blá, blá, blá. Só que eu quero só 4 dígitos, né? Então, como esse último cara aqui é menor do que 5, eu simplesmente trunco daqui para lá. Aí isso aqui fica 0,1118 vezes 10 a menos 1. Olha que alegria. E deu exatamente a mesma coisa que daria se eu fizesse a conta sem ficar arredondando toda hora, né? Ou seja, esse truquezinho de usar essa expressão é um dos muitos truques que talvez possa funcionar para evitar esse tal desse erro por cancelamento, tá? Tem vários outros tipos de erros que acontecem, né? Por exemplo, tem alguns problemas que eles são naturalmente mal condicionados. Às vezes acontece, eu vou ter que fazer uma somatória muito grande e os termos menores ficar se cancelando, né? Vai ser meio que um monte de cancelamento acontecendo lá na frente. Por exemplo, se você quiser calcular, por exemplo, e elevado a menos x, usando a expansão em Taylor de e elevado a menos x, pode ser que aconteça isso, porque vai ficar toda hora, vai ficar trocando o sinal, né, do seu polinômio de Taylor. Então, um truquezinho para fazer isso, por exemplo, é você usar a expressão 1 sobre e elevado a x, porque esse cara aqui, todos os termos vão ter sempre o mesmo sinal, né? Professor, não entendi isso. Não precisa. Tá, mas é mais ou menos essa a ideia, tá? Depois, se você quiser ver com mais calma, tá? No livro da Neide Bertoldi, que eu falei, de cálculo numérico, Neide Bertoldi, ela fala sobre outros erros típicos que podem acontecer. Mas esse erro por cancelamento é um que eu acho que é particularmente interessante, porque tem outros erros que seguem mais ou menos a mesma linha do que o cancelamento, tá? E esse é um que, em alguns casos, como a gente pode ver por esse truquezinho, a gente consegue mitigar ele, beleza? Como a gente viu aqui nesse exemplo. Bom, e é basicamente isso, né? Isso aqui acho que já foi um certo resumão dessa parte aqui sobre ponto flutuante, aritmética de ponto flutuante, underflow, overflow, erros de arredondamento, cancelamento e essas coisas todas, né? Até agora, alguém tem alguma dúvida? Parece que não, hein? Ai, que tristeza, a turma tão pequena assim no online é chato, chato. Vai fazer o quê, né? Se a turma é pequena, a gente vai trabalhar com poucas pessoas e pronto. Tá, enquanto vocês vão dando uma olhadinha aí com calma para ver se tem alguma dúvida, eu vou olhar de novo aqui. Ah, tá, o que ele fez representa um número dado em ponto flutuante. Aqui ele recebe o número, recebe a base, o tamanho da mantissa, né, que é a quantidade de significativos, o expoente máximo e o expoente mínimo. Muito bom. Excelente aqui, ó. Excelente. Então, ele já trabalhou com várias bases diferentes aqui, né? Inclusive, pessoal, esse negócio de base aí é muito interessante, né? Que nem eu falei para vocês, o computador ele tem uma memória finita, né? Mas, por exemplo, um terço é 0,3333333. Em base 10, essa porcaria aqui dá uma dízima, né? Em base 2, acredite se quiser, também vai dar uma dízima. Só que em base 3, esse carinha aqui, que é um terço, é 0,1. Então, assim, todo número racional, ou seja, todo número que é uma fração de números inteiros, se você for pegar a base, que é a base do denominador, sempre você sempre vai conseguir uma representação dele que seja finita, tá? Sempre vai conseguir. Curioso, não? Inclusive, tem até um exercício, né? Se você tiver uma fração irredutível, do tipo A sobre B, pensa que essa fração é irredutível e que você está na base beta. A única chance assim, essa fração não, ela pode ser representada com uma expansão finita, ou seja, sem ser uma dízima periódica, sem somente ser os fatores primos de B
estiverem contidos no conjunto dos fatores primos de beta, né? Por isso que, por exemplo, em base 10, 1 sobre 2 elevado a k vezes 5 elevado a L, isso aqui nunca vai dar uma dízima. Mas se eu for colocar um 3 aqui, já vai dar uma dízima. Por quê? Porque 3 não é um dos fatores primos do 10. Já o 2 e o 5 são, né? E aí, se quem quiser, depois pode tentar provar esse fato aí que eu falei agora. É um exercíciozinho bem bonitinho, para quem tiver curiosidade. Ah, professor, então é simples. Em vez de eu sair arredondando tudo, é só eu utilizar uma base apropriada. Mas não é assim que funciona, né? Porque aí você vai ter um monte de problemas aí para você escolher a sua base apropriada, por exemplo, né? Vai ser custoso computacionalmente fazer isso. E, além disso, nem todo número é racional também, né? Tem número que não é racional, como, por exemplo, esse cara aqui não é racional, esse cara não é racional, esse cara não é racional. Esses dois aqui é um pouquinho mais difícil provar que são irracionais, né? Esse aqui é um pouco mais fácil provar que é irracional. Mas, enfim. Já que estamos com tempo, vou mostrar que raiz de 2 é irracional, para vocês verem um exemplo de que não tem muito como fugir isso de você ter que fazer aproximações, tá? Vamos supor que raiz de 2 fosse racional. Então, você consegue escrever raiz de 2 como sendo A sobre B, uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Significa que o MDC, entre o numerador e o denominador, é igual a 1. Então, vamos supor que a gente consegue escrever raiz de 2 dessa forma. Bom, se esse MDC é igual a 1, não pode acontecer do A e o B serem os dois pares, por exemplo, né? Porque se os dois forem números pares, você consegue dividir por 2 em cima e embaixo, tá? Então, vamos continuar aqui. Passando o B para o outro lado, então fica B raiz de 2 é igual a A. Agora, elevando ao quadrado dos dois lados, B ao quadrado vezes 2 é igual a A ao quadrado, ou seja, o A ao quadrado é o dobro de um cara. Se o A ao quadrado é o dobro de um cara, então o A ao quadrado é par. E para que o quadrado e o número inteiro seja par, eu preciso que esse número inteiro também seja par. Então, eu tenho que o A é par. Então, A é o dobro de um certo número C qualquer, certo? Então, a gente chega à conclusão de que o A é par. Então, o raiz de 2 é 2C sobre B. Mesma coisa, passo B para o outro lado. Então, B raiz de 2 é igual a 2C. Eleva ao quadrado dos dois lados. Então, 2B é igual a 4C. Divido por 2 dos dois lados. B é igual... Opa! Errei alguma coisa aqui, né? 4C ao quadrado. Pronto, agora está certo. Então, B é igual a 2C ao quadrado. Ou seja, o B... Opa, o B ao quadrado é 2C ao quadrado. E... Pronto, agora sim. B ao quadrado, então, ele é igual a 2C quadrado. Ou seja, o B ao quadrado é par. Mas para o B ao quadrado ser par, eu preciso que o B seja par. Só que se o B é par e o A é par, então essa fração não é irredutível. Então a gente chegou aqui em uma contradição. Beleza? Contradição. E é assim que você prova que a raiz de 2, por exemplo, é irracional. E usando esse mesmo raciocínio, você consegue provar que a raiz quadrada de qualquer número primo é irracional. Ou ainda mais do que isso, né? Você tem que um número n é escrito como sendo P1 elevado a alfa 1 até o Pn elevado a alfa n, né? Com Pi primo para todo i e Pi diferente de Pj, caso isso seja de J, né? Você consegue provar que essa raiz quadrada só vai ser racional se ela for inteira. Ou seja, se cada um desses alfas aí for par, né? Então, tem um monte de número irracional por aí. Usando um certo argumento aí de teoria dos conjuntos, a gente consegue, inclusive, demonstrar que, em um certo sentido, tem muito mais números... tem muito mais números do tipo irracional do que racional até, né? Beleza, pessoal? Então, essa parte aqui. Tá, então, isso aí é sobre ponto flutuante e tudo mais, né? Aí também nessa unidade 1, a gente acrescentou uma outra coisa, que são os sistemas lineares. Uma parte dessa unidade é dedicada justamente para que a gente consiga resolver sistemas lineares utilizando o método de eliminação de Gauss, também conhecido como escalonamento, que foi o método que vocês aprenderam lá na álgebra linear.
A menos que vocês me digam que estão com dúvidas, eu não vou repetir esse método, tá? Mas se alguém quiser, eu posso repetir ele e fazer alguns exemplos do método de escalonamento. Vamos ver se alguém se manifesta. Se ninguém se manifestar, aí a gente passa para frente com os métodos numéricos. É meio pesadinho esse conteúdo de cálculo numérico, né? Pelo menos eu acho. Ah, pessoal, uma das coisas que está no fascículo é a tal da faturação LU. Só que a gente não vai ver ela porque eu considero que não vai dar tempo. Só que ela está no fascículo para vocês estudarem também. Assim, a gente vai ver, só que não necessariamente eu vou cobrar essa faturação LU, tá? Que existe um certo algoritmo para que você consiga escrever uma matriz como sendo um produto de uma matriz triangular inferior vezes uma matriz triangular superior. E a vantagem de você conseguir fazer isso é porque aí os sistemas que a matriz que define o sistema for aquela matriz, você consegue resolver ela muito mais fácil, porque você vai resolver um sistema triangular superior e um sistema triangular inferior. E um sistema triangular ele já está escalonado, ele já está essencialmente resolvido, né? Então essa que é a vantagem de você usar a decomposição LU, beleza? Ah, tá, eu estou desconectado. Bom, eu acabei de perceber que eu estava desconectado, né? Então eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. O que eu falei agora há pouco é que faz parte dos conteúdos também. Agora a gente já acabou essa parte, então, aqui de aproximações, erros que acontecem de aproximação e aritmética de ponto flutuante, tá, pessoal? Tem um monte de coisa mais para ver, só que o tempo falta e eu não vou ficar exigindo e enchendo você de muita coisa para pouco tempo de disciplina, né? A gente vai ter que dar uma resumida mesmo no conteúdo da disciplina. O próximo conteúdo que a gente vai ver são sistemas lineares. E os sistemas lineares, vocês já aprenderam a resolver, tanto em geometria analítica, vocês aprenderam a resolver um pouco, como também em álgebra linear. E existe o tal do método de eliminação de Gauss, também conhecido como escalonamento. A menos que vocês me peçam, eu não vou voltar nesse tema, porque eu vou supor que vocês já conhecem, vocês já sabem tudo sobre escalonamento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, agora ficar preso nos métodos, nos métodos numéricos, tá? E para resolver sistemas lineares. Um desses métodos, vocês vão ver aí, está na aula 5 do fascículo, é a resolução através da fatoração LU, que é um método direto para você conseguir resolver os seus sistemas lineares. Você fatora a sua matriz. O sistema linear é sempre isso, né? AX é igual a B. Aí você fatora a sua matriz A, e existe um algoritmo para isso. Esse algoritmo ele está lá no fascículo, tá? Você escrever A como sendo L vezes U, onde essa matriz L é uma matriz triangular inferior, esse L é de lower, né, inferior, e a matriz U é uma matriz triangular superior, upper. Então, esse sistema AX é igual a B vira LU vezes X, né? LUX é igual a B. E qual que é, então, o truquezinho? Vamos fazer um exemplo aqui só para a gente ver como é que seria, né? Vamos supor, então, que A, depois que você fez a fatoração LU de A, você chegou à conclusão de que A é igual a 1, 2, 1, menos 1, e aqui 0, 0, 0, né? A minha conexão está deveras uma porcaria, então eu vou simplesmente rotear aqui a minha internet do celular. E eu acho que a semana que vem, para evitar esse tipo de problema, o negócio é da aula da universidade, né? Porque aí, se tiver algum problema de conexão, não vai ter sido culpa minha, pelo. Cadê? Mudando a rede. E não está aparecendo. Eu vou cair de novo rapidinho, tá, pessoal? Mas eu já volto.
Voltei. Lamentável, né? Os problemas técnicos. Bom, continuando então aqui com o nosso raciocínio, né? Vamos supor então que a gente consegue escrever a nossa matriz A como sendo A vezes B, quer dizer, como sendo L vezes U, né? Onde o L é essa matriz triangular inferior que está aí à esquerda, e o U é essa outra matriz triangular inferior, 1, 4, 2, que seja, né? Sei lá. Quer dizer, superior, né? Beleza. Aí você quer resolver então o sistema A, x, y, z é igual a 1, 2, 1. Ou seja, o que você vai fazer? Vamos chamar essa matriz aqui de L e essa matriz aqui de U. Então vai ser L, U, x, y, z é igual a 1, 2, 1. Aí qual que é o truquezinho? Essa parte aqui, U vezes x, y, z. Opa, alguém mandou alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Não mandou, não. U vezes x, y, z, a gente vai chamar de ABC. Então, L vezes ABC é 1, 2, 1. E o que é L? L é esse cara aqui, ó. Foi dado lá em cima, né? 2, 1, menos 1. 0, 0, 0. Isso aqui é igual a 1, 2, 1. E a gente consegue resolver isso aqui muito facilmente. Por quê? Porque essa matriz que está definindo esse sistema aqui, ela já é triangular, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que o A de 1 vezes A é igual a 1, ou seja, o A é igual a 1. A gente tem que 2A, né, mais B é igual a 2, só que a gente já sabe quem que é o A, que é 1, né? Então fica 2 vezes 1 mais B é igual a 2, então B é igual a 0, e finalmente A menos B mais C é igual a 1. Só que o A eu sei que vale 1, então fica 1 menos o B eu sei que vale 0, mais C é igual a 1, então eu sei o quê? Eu sei que o C também vale 0. Certo? Então o A vale 1, o B vale 0 e o C vale 0, né? A gente resolveu isso aí de boa, porque a matriz L já é triangular. Agora a gente resolve de boa esse outro aqui, né? Olha, U vezes XYZ, mas quem que é U? O U é essa matriz aqui da direita, né? 1, 1, 0, 0, 4, 1, 0, 0, 2, né? Então esse cara vezes o XYZ é que era o tal do ABC. Só que ABC é 1, 0, 0. Então, isso aqui vai ser igual a 1, 0, 0. E a mesma coisa, né? Só que aqui, como essa matriz é triangular superior, então a gente resolve esse sistema de baixo para cima. Então, eu tenho aqui na linha de baixo que 2z é igual a 0, e, portanto, z é igual a 0. Tenho que 4y mais z é igual a 0, só que como z é igual a 0, a gente vai ter aqui também que o y é igual a 0. Eu tenho que x mais y é igual a 1. A primeira linha, finalmente, né? Só que como y é igual a 0, a gente tem aqui que o x é igual a 1. E pronto. X é igual a 1, y é igual a 0, z é igual a 0, né? Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente tem, então, que uma certa matriz já tem uma certa decomposição LU, todas as vezes que a gente precisar resolver um sistema envolvendo essa matriz, em vez de escalonar o sistema, é só a gente usar direto a decomposição LU. Desse jeitinho que a gente fez aqui. Assim a gente vai conseguir resolver esse sistema muito mais rápido do que se a gente tivesse que escalonar a matriz. O problema é que para você encontrar a decomposição LU, você tem que fazer uma espécie de escalonamento da matriz, tá? Esse que é o problema. Por isso que nem sempre dá para usar esse método para você resolver esse sistema. Beleza? Tá. Então aqui a gente já deu uma pincelada no LU. Depois vocês podem ver lá no fascículo como é que você faz para encontrar uma matriz LU dada uma determinada matriz a priori, tá? E agora a gente vai ver um outro método, que é conhecido como método de Gauss-Jacobi ou Gauss-Seidel. Eu sempre esqueço qual é qual, tá? Mas esses dois métodos, eles são muito parecidos. Inclusive, o critério para você saber quando é que você pode usar eles também é muito parecido. Que é o seguinte, vamos pensar que a gente tem aqui o seguinte sistema. A11x mais B, desculpa, mais A12y
mais A13Z é igual a B1. O que é isso? Isso aqui é uma equação linear, né? Aí você já sabe o que vai acontecer, né? Vou colocar outras duas equações lineares das próximas duas linhas no nosso sistema. Então, aqui fica A21x mais A22y mais A23z é igual a B2. E, finalmente, o A31x mais A32y mais A33z é igual a B3. Beleza? Então, a gente tem aqui um sistema linear 3x3 só para exemplificar, tá? Mas poderia ser um sistema linear 4x4, 1 milhão por 1 milhão. Qual que é a nossa ideia aqui? A gente vai supor que esses elementozinhos aqui da diagonal, esses coeficientes da diagonal, a gente vai supor que todos eles são diferentes de zero. E na primeira linha, a gente vai isolar o x, na segunda linha, a gente vai isolar o y, e na terceira linha, a gente vai isolar o z. Tá? Então, isolando o x na primeira linha, vai ficar o quê? Eu tenho que o x é igual. Aí eu vou ter que passar, então, bom, na verdade, A1x é igual. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar o y e o z para o lado direito, né? Então, vai ficar B1 menos A12y menos A13z. Só que eu quero isolar o x, então falta eu dividir por A11, né? Então, faço dividido por A11. Maravilha. Agora, na segunda linha, a gente vai isolar o y. Do mesmo jeito, né? Então, eu vou ter que o y é igual a B2 sobre A22, aqui eu já estou fazendo direto, menos A21x sobre A22, menos A23z sobre A22. Aqui eu isolei o y. E, finalmente, na terceira linha, a gente vai isolar o z. Então, o z vai ficar B3 sobre A33 menos A31 sobre A33x menos A32 sobre A33y. Beleza? Então, aqui a gente isolou, então, o x na primeira linha, o y na segunda linha e o z na terceira linha. Maravilha, professor, mas e agora? Como é que faz? Agora, o método consiste no seguinte: eu dou um chute inicial qualquer, vamos supor, o primeiro chute vai ser o chute x0, y0, z0. Esse é o nosso primeiro chute. Aí, o que eu faço? Nessa fórmula aqui, eu substituo o y pelo y0 e o z pelo z0. Aí eu vou achar um valor para o x. Eu vou chamar esse valor de x1. Aqui, eu substituo o x pelo x0, se for um método de Gauss-Jacobi, ou eu substituo o x já pelo x1, se for um método de Gauss-Seidel, ou vice-versa. E aqui o z eu substituo pelo z0. E aí, esse nosso valor vai ser o y1, depois que eu fizer a substituição. E a mesma coisa aqui nessa terceira, né? Eu substituo esse x pelo x0, ou pelo x1, dependendo do método que a gente for usar. E eu substituo esse y pelo y0 ou pelo y1 que a gente achou no passo anterior, dependendo do método que eu for usar, né? Aí, fazendo essa conta, eu vou achar o z1. Independente de qual foi o método que a gente utilizou, agora a gente tem, então, o x1, y1, z1. Beleza? O que a gente faz agora? Mesma coisa, é só a gente aplicar a mesma coisa que a gente fez agora para achar quem que é o x2, y2, z2. E depois o x3, y3, z3 e daí por diante, né? Beleza? Só que vai ter uma hora que a gente vai ter que parar, né? Um critério de parada possível é o seguinte: pode ter um monte de critério de parada possível. Eu posso querer, por exemplo, que a diferença entre o xn, yn, zn e o xn-1 sobre yn-1 sobre zn-1 em módulo, né, em norma de vetor, eu posso querer, por exemplo, que isso aqui seja menor ou igual do que um certo erro pré-fixado, né? É um possível critério de parada, é esse aí, tá? E aí você vai rodando esse algoritmo até você atingir o critério de parada. E aí, se você atingir o critério de parada, esse cara vai ser a aproximação aí da resolução do seu sistema linear. Professor, mas isso aqui funciona sempre? Não. Aí você tem dois critérios para saber se funciona.
tem o critério das linhas e o critério das colunas. Eu acho que eu já enchi vocês de informações demais, né? E além disso, mesmo se eu for falar agora, vocês não vão lembrar, tá? Então eu vou simplesmente deixar para vocês verem lá no fascículo qual que é o critério das linhas e qual que é o critério das colunas. E no livro da Neide, ela faz uma demonstração do porquê que esses critérios funcionam, tá? Talvez a demonstração não esteja 100% fechadinha, completa lá, mas pelo menos vocês vão ter uma boa ideia do porquê que funciona. Então, se você tiver um sistema que satisfaz o critério das linhas ou o critério das colunas, pode ser que satisfaça um, mas não satisfaz o outro, pode ser que satisfaça o outro, mas não satisfaça um. Se satisfaz algum desses dois, já é o suficiente, tá? Tem que satisfazer pelo menos um desses dois critérios, e esses elementos aqui da diagonal, eles têm que ser os três de frente de zero. Satisfazendo tudo isso, esse método que eu acabei de fazer, por incrível que pareça, funciona, e esses vetores vão convergir para o seu vetor solução, tá? Eu acho que eu posso falar isso porque vocês já viram convergência em Rn já lá no cálculo 3, né? Beleza? Bom, e é basicamente esse aqui o conteúdo da unidade 1. Então, recapitulando. Aritmética de ponto flutuante, possíveis erros que acontecem na aritmética de ponto flutuante, underflow, overflow, erro de cancelamento, que eu passei aqui para vocês, tem também no livro da Neide, tanto esse como outros tipos de erro, e sistemas lineares, tanto métodos fechados, né, escalonamento, decomposição LU, como também aqui esses métodos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, tá? Que eu vou deixar para vocês verem em mais detalhes lá, e tem alguns exercícios lá no fascículo que vocês podem fazer no computador. Normalmente, quando eu dou essa disciplina no presencial, eu peço para eles fazerem os exercícios no Excel, né? E tem como você colocar uma fórmula no Excel de qual que é o próximo X, o próximo Y, o próximo Z, aí você só arrasta para o canto e já acha tudo quanto é X, Y, Z, 1, 2, 3, 4, 5, né? Enfim, até onde você quiser arrastar, né? E dá menos trabalho do que você for fazer programando. Dá para fazer programando também? Dá também. Dá também. Beleza? Pessoal, assim, eu senti um pouco de falta de participação de vocês, né? Aí eu não sei se de repente é porque está todo mundo entendendo tudo, se é porque ninguém está sequer presente aqui, vocês só estão logados, mas ninguém está prestando atenção, se é porque vocês não estão entendendo nada, mas também se tem alguma ideia de que podem atrapalhar, né? O caso é que vocês podem me interromper a qualquer momento, tá, pessoal? Pode me interromper a qualquer momento aí para perguntar. Senão eu vou achar que tá de boa ou que ninguém tá nem aí e vou sair socando um monte de conta aí mesmo, né? Então, para que eu saiba o que está acontecendo, se vocês estão entendendo ou não, eu preciso de um mínimo de feedback, né? Eu deveria ter falado isso no começo, talvez, mas enfim. Bom, então acho que a gente já pode meio que encerrar já. E lembrando, tá, pessoal, que a qualquer momento vocês podem me mandar e-mails, mensagens lá através do Arva. Se for o caso, a gente faz umas aulas extras aí, né? Ou eu gravo alguns vídeos extras para passar para vocês, com dúvidas e tudo mais, tá? São 4 atividades avaliativas e mais a prova regular da disciplina. Professor, no caso eu já fiz de Gauss, Jordan e Gauss Count em Python. Maravilha, se você quiser, você pode usar então, caso esteja certo o seu algoritmo, né? Eu acredito que esteja, pode usar eles também. É para não atrapalhar, mas não vai, então, só é aí que tá, né? O objetivo dessas aulas síncronas é justamente para tirar as dúvidas de vocês, para esclarecer o que não ficou entendido. Se vocês não perguntarem o que vocês não entenderam, a aula síncrona não vai estar servindo para nada, né? Esses dois eu não fiz. Que dois? Ah, o Gauss Jacobi, talvez. Ah, o Gauss Jacobi e Gauss Seidel, né? É que assim, de repente, esses dois, o Gauss Jacobi e o Gauss Seidel, sejam exatamente os mesmos que você fez, né? Porque cada lugar chamam de um nome diferente, entendeu? E eu também não sei se o certo é Jacobi ou Jacobi. Aí sim, o Wanderson está aprendendo. É bom fazer isso em programação, porque vocês já vão aprendendo a programar, né? Já vai treinando, no caso, né? Que vocês já aprenderam já, né? Vocês vão treinando, melhorando cada vez mais a destreza, a velocidade, e daí por diante, né? E é meio raro ter um profissional assim que trabalha com algoritmos mesmo, por incrível que pareça, muitas vezes os caras fazem certas coisas mais mecânicas, assim, mas a parte de algoritmos às vezes tem dificuldade, né? Então, treinar de fazer os algoritmos é interessante. Está desenvolvendo em Python. Aí sim, já está trabalhando na área já, então? Não.
Não, mas assim, se você aprender bem Python, né, eu tô ligado que tem um pessoal que trabalha com ciência de dados aí, que é uma área que dizem que tá em alta aí, né? E usa Python normalmente. Tem uns caras que usam R também. Tem uns projetos em andamento. Aí sim, hein? O ideal é não ficar parado, né, pessoal? Porque deve estar sempre em movimento, fazendo alguma coisa, né? Pessoal, se ninguém quiser fazer comentário nenhum, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de gravar, aí de repente, parando de gravar, vocês vão se sentir mais à vontade, tá? E eu quero que vocês se sintam à vontade para me falar qualquer coisa, tá? A respeito do conteúdo, a respeito das aulas, a respeito